Em 19 de setembro de 1961, a vida de um casal norte-americano mudaria e transformaria um cenário tão discutido no mundo da ufologia hoje em dia. Antes de Betty e Barney Hill, o assunto sobre abduções era pouco falado ou inexistente. Este caso é um dos mais bem documentados da história da ufologia. Nesse vídeo, vamos contar a história do maior caso de abdução de todos os tempos. Seja bem-vindo! Ao canal A Prova está aqui. Se você gosta de assuntos sobre a ufologia, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações e vamos juntos provar que não estamos sozinhos. Betty e Barney Hill moravam em Portsmouth, New Hampshire. Barney era funcionário dos Correios dos Estados Unidos, enquanto Betty era assistente social. Ativos na congregação unitarista local, os Hills também eram membros da NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor e Líderes Comunitários, e Barney fazia parte de um conselho local da Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos. Eles eram um casal interracial numa época em que isso era particularmente incomum nos Estados Unidos. Barney era negro e Betty era branca. De acordo com uma variedade de relatos fornecidos pelos Hills, o suposto avistamento de OVNI aconteceu por volta das 22h30 do dia 19 de setembro de 1961. Betty e Barney Hills estavam voltando para Portsmouth depois de férias nas cataratas do Niágara e Montreal. Logo ao sul de Lancaster, New Hampshire, Betty afirmou ter observado um ponto de luz brilhante no céu que se movia abaixo da Lua e do planeta Júpiter para cima, em direção ao oeste da Lua. Enquanto Barney navegava pela Rota 3 dos Estados Unidos, Betty concluiu que estava observando uma estrela cadente, só que ela se movia para cima. Como ele se movia de forma irregular e ficava maior e mais brilhante, Betty pediu a Barney que parasse o carro para olhar mais de perto e também que levasse seu cachorro, Delcy, para passear. Barney parou em uma área de piquenique ao sul de Twin Mountain. Betty, olhando através de binóculos, observou uma nave de formato estranho com luzes multicoloridas viajando pela face da Lua. Como sua irmã havia dito vários anos antes que tinha visto um disco voador, Betty pensou que poderia ser o que ela estava observando. Através de binóculos, Barney observou o que imaginou ser um avião comercial viajando em direção a Vermont, a caminho de Montreal. Porém, ele logo mudou de ideia, pois sem parecer que havia virado, a nave desceu rapidamente em sua direção. Esta observação fez com que Barney percebesse que este objeto que era um avião não era um avião. Betty e Barney disseram que continuaram dirigindo na estrada isolada, movendo-se muito lentamente através de Franconia Notch para observar o objeto conforme ele se aproximava ainda mais. Em determinado momento, o objeto passou por cima de um restaurante e torre de sinalização no topo da montanha Cannon e saiu próximo ao Velho da Montanha. Betty testemunhou que tinha pelo menos uma vez e meia o comprimento do perfil do penhasco de granito, que tinha 12 metros de comprimento e que parecia estar girando. O casal observou enquanto a nave silenciosa e iluminada se movia de forma irregular e saltava para frente e para trás no céu noturno. Cerca de 1,5 km ao sul de Indian Head, o objeto desceu rapidamente em direção ao veículo deles, fazendo com que Barney parasse no meio da rodovia. A enorme e silenciosa nave pairava cerca de 80 a 100 pés acima do Chevrolet Bel Air 1957 dos Hills e preencheu todo o campo de visão do para-brisa. Isso lembrou Barney de uma enorme panqueca. Carregando a pistola no bolso, ele se afastou do veículo e se aproximou do objeto. Usando os binóculos, Barney afirmou ter visto de 8 a 11 figuras humanoides que espiavam pelas janelas da nave, parecendo olhar para ele. Em uníssono, todas as figuras, exceto uma, moveram-se para o que parecia ser um painel na parede traseira do corredor que circundava a parte frontal da nave. A única figura restante continuou a olhar para Barney e comunicou uma mensagem dizendo-lhe para ficar onde está e continuar procurando.
Barney se lembrava de observar as formas humanoides vestindo uniformes pretos brilhantes e bonés pretos. Luzes vermelhas no que pareciam ser barbatanas de asas de morcego começaram a aparecer nas laterais da nave, e uma longa estrutura descia do fundo da nave. A nave silenciosa aproximou-se do que Barney estimou estar entre 15 e 24 metros acima e 91 metros de distância dele. Em 21 de outubro de 1961, Barney relatou ao investigador do Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos, NICAP, Walter Webb, disse que os seres de alguma forma não eram humanos. Chegando em casa por volta do amanhecer, Betty e Barney afirmaram que tiveram algumas sensações e impulsos estranhos que não conseguiam explicar facilmente. Betty insistiu que sua bagagem fosse guardada perto da porta dos fundos e não na parte principal da casa. Seus relógios nunca mais funcionariam. Barney disse que a tira de couro do binóculo estava rasgada, embora ele não se lembrasse de tê-la rasgado. As pontas de seus melhores sapatos estavam arranhadas. Barney diz que foi obrigado a examinar seus órgãos genitais no banheiro, mas não encontrou nada de incomum. Eles tomaram longos banhos para remover possíveis contaminações e cada um fez um desenho do que havia observado. Perplexos, os Hills dizem que tentaram reconstruir a cronologia dos acontecimentos enquanto testemunhavam o OVNI e voltavam para casa. Mas imediatamente depois de ouvirem os zumbidos, suas memórias tornaram-se incompletas e fragmentadas. Depois de dormir algumas horas, Betty acordou e colocou em seu armário os sapatos e roupas que havia usado durante a viagem, observando que o vestido estava rasgado na bainha, no zíper e no forro. Mais tarde, ao retirar os itens do armário, ela notou um pó rosado em seu vestido. Ela pendurou o vestido no varal e o pó rosa explodiu, mas o vestido ficou irreparavelmente danificado. Ela jogou fora, mas mudou de ideia, pegou o vestido e pendurou-o no armário. Ao longo dos anos, 5 laboratórios realizaram análises químicas e forenses no vestido. Havia círculos concêntricos e brilhantes no porta-malas do carro que não estavam lá no dia anterior. Betty e Barney fizeram experiências com uma bússola, notando que quando a aproximavam dos pontos, a agulha girava rapidamente. Mas quando eles o afastavam alguns centímetros dos pontos brilhantes, ele caía. 10 dias após o suposto encontro com o OVNI, Betty começou a ter uma série de sonhos vívidos que continuaram por 5 noites consecutivas. Ela afirmou que os vivenciou com um grau de detalhe e intensidade que nunca havia experimentado antes. Após a 5ª noite, eles pararam e nunca mais voltaram, embora ocupassem seus pensamentos durante o dia. Quando ela os mencionou a Barney, ele foi solidário, mas não muito preocupado, e o assunto foi abandonado. Betty não voltou a mencioná-los a Barney. Em novembro de 1961, Betty começou a escrever os detalhes dos seus sonhos. Em um sonho, ela e Barney encontraram um bloqueio na estrada e homens cercando seu carro. Ela perdeu a consciência, mas lutou para recuperá-la. Então ela percebeu que estava sendo forçada por 2 homens pequenos a caminhar em uma floresta à noite, e de ver Barney andando atrás dela, embora quando ela o chamou, ele parecia estar em transe ou sonambulismo. Os homens tinham cerca de 1,5 metro e 1,74 metro de altura e usavam uniformes azuis combinando, com bonés semelhantes a usados pelos cadetes militares. Eles pareciam quase humanos, com cabelos pretos, olhos escuros, narizes proeminentes e lábios azulados. A pele deles era de uma cor acinzentada. Ela e Barney foram levados até o carro, onde o líder sugeriu que esperassem para ver a partida da nave. Eles o fizeram e depois retomaram o caminho para casa. Sob hipnose, como era consistente com sua lembrança consciente, Barney relatou que a tira do binóculo havia quebrado quando ele correu do OVNI de volta para seu carro. Ele se lembra de ter dirigido o carro para longe do OVNI, mas depois se sentiu irresistivelmente compelido a sair da estrada e dirigir para a floresta.
ele finalmente avistou 6 homens parados na estrada de terra. O carro parou e 3 dos homens se aproximaram do carro. Eles disseram a Barney para não temê-los. Ele ainda estava ansioso, porém, e relatou que o líder disse a Barney para fechar os olhos. Enquanto hipnotizado, Barney disse: "Senti como se os olhos tivessem empurrado dentro dos meus olhos." Barney descreveu os seres como geralmente semelhantes à lembrança hipnótica, não onírica, de Beth. Os seres muitas vezes olhavam nos olhos dele, disse Barney, com um efeito aterrorizante e hipnotizante. Sob hipnose, Barney disse coisas como: "Oh, aqueles olhos! Eles estão lá no meu cérebro, desde sua primeira sessão de hipnose. E disseram-me para fechar os olhos porque vi 2 olhos se aproximando dos meus. E eu senti como se os olhos tivessem entrado nos meus olhos, de sua segunda sessão de hipnose. E tudo o que vejo são esses olhos. Não tenho nem medo de que eles não estejam conectados a um corpo. Eles simplesmente estão lá. Eles estão perto de mim, pressionando meus olhos." Enquanto Beth relatava uma conversa com o líder em inglês, Barney disse que os ouviu falando em uma língua murmurada que ele não entendia. Beth também mencionou esse detalhe. Nas poucas vezes em que se comunicaram com ele, Barney disse que parecia ser transferência de pensamento. Naquela época, ele não estava familiarizado com a palavra telepatia. Sob hipnose, o relato de Beth foi semelhante aos seus 5 sonhos sobre o sequestro do OVNI, com algumas diferenças notáveis, principalmente relacionadas à sua captura e libertação. Além disso, a tecnologia da nave era diferente. Os homens baixos diferiam significativamente na aparência física, e a ordem sequencial do rapto diferia. As memórias de Barney e Beth na regressão hipnótica eram, contudo, consistentes uma com a outra. Meses se passaram e o casal estava cada vez mais certo de que havia sido abduzido por seres de outro planeta. No relato da experiência extraplanetária, ambos descreveram as criaturas como pequenas e cinzas e afirmaram que os alienígenas os colocaram em um estado de transe, no qual eles podiam compreender o que estava acontecendo em volta, mas não poderiam realizar qualquer movimento. Ainda segundo a descrição obtida na hipnose, no experimento as roupas das vítimas foram retiradas, assim como amostras de cabelo, pele e unha. Muitas agulhas foram inseridas no corpo, como na cabeça, braços, pernas e costas, e em Beth, uma agulha de aproximadamente 15 centímetros foi injetada em sua barriga. Barney revelou que ficou fascinado pela arcada dentária dos alienígenas. Pouco contato foi de fato feito entre os humanos e os extraterrestres. Assim como em outros casos de abdução, Beth contou que conversou com os alienígenas através de telepatia, ao falar que não sabia muito sobre a vida interestelar e perguntar para o líder de qual lugar do universo eles teriam vindo. Em resposta, ela teria ouvido uma voz dizer em sua mente: "Se você não sabe onde está, não faria sentido dizer de onde eu sou." Anos depois, foi descoberto de onde supostamente os alienígenas vieram. Beth, sob hipnose, havia desenhado alguns pontos em um papel semelhante a um mapa estrelar. Em 1968, Marjorie Fish, de Oak Harbor, Ohio, leu o livro de Fuller, Interrupted Journey. Fish foi professor do ensino fundamental e astrônomo amador. Intrigado com o mapa estelar, Fish se perguntou se ele poderia ser decifrado para determinar de qual sistema estelar veio o OVNI. Assumindo que uma das 15 estrelas no mapa deve representar o Sol da Terra, Fish construiu um modelo tridimensional de estrelas próximas semelhantes ao Sol, ou seja, estrelas consideradas como tendo características que poderiam sustentar vida como a encontrada na Terra, usando fio e contas, baseando as distâncias estelares naquelas publicadas no catálogo Gliese Star de 1969. Estudando milhares de pontos de observação ao longo de vários anos, o único que parecia corresponder ao mapa de Beth era o ponto de vista do sistema estelar duplo de Zeta Reticuli, a cerca de 39 anos-luz da Terra. O caso ganhou a atenção internacional, que não estava acostumada com histórias semelhantes, e relatou toda a saga do casal Hill.
Enquanto alguns acreditavam no que era noticiado, outros afirmavam não passar de uma farsa para ganhar popularidade na mídia. Em 1966, foi lançado o livro The Interrupted Journey, que conta a experiência dos americanos. Quase 10 anos depois, em 1975, Richard Akola dirigiu uma adaptação televisiva intitulada The UFO Incident, na qual os renomados atores James Earl Jones e Estelle Parsons interpretaram Barney e Betty. Os americanos sempre mantiveram sua história e evitaram os holofotes. Barney morreu com 46 anos, em 1969. Já Betty morreu com 85 anos, em 2004, e afirmou que continuou sendo visitada por extraterrestres. O caso de Barney e Betty Hill é um caso que intriga até hoje e foi e ainda é muito importante para a ufologia, abrangendo os entendimentos sobre os casos de abduções ao redor do mundo. Este caso deixa até os mais céticos com a pulga atrás da orelha. Mas e você? O que você acha? Você acha que eles foram realmente abduzidos ou foi tudo uma farsa bem elaborada? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Os extraterrestres que abduziram Betty e Barney supostamente vieram do sistema estelar Zeta Reticuli, mas curiosamente outro alienígena afirmou ter vindo do mesmo sistema estelar. Seu nome é Skinny Bob. Vamos te contar tudo sobre este suposto alienígena. Clique no vídeo que eu te vejo em alguns segundos. Por este vídeo é isso. Um grande abraço e até logo!